Casas mal-assombradas, espíritos, fantasmas, escuro, lugares fechados. Esses são alguns dos medos mais comuns em todo o mundo. Cemitérios, assombrações, histórias de objetos que fazem algum tipo de artimanha. Um conto ou história verídica de terror tem todo tipo de elemento para acontecer. Quando o assunto é possessão demoníaca, por exemplo, o medo e o pavor das pessoas ficam instaurados. Você compraria um anel, por exemplo, que pudesse causar a sua morte, e uma pintura assombrada que espalha medo e terror para sua casa? Você teria coragem de pendurar na sala da sua casa? Você vai conhecer agora uma lista com histórias assustadoras de terror que aconteceram pelos cantos do mundo. 1. O misterioso quadro que resistia a incêndio. Essa pintura, retratando um garoto triste, feita por Bruno Amádio, é uma cópia que foi produzida em massa e que repercutiu bastante na mídia. Um bombeiro alegou que a pintura tinha sido causa de vários incêndios em diversas casas. Segundo relatos, tudo chegava a ser destruído nos lares. Só o quadro que permanecia intacto em todos os registros de incêndio. O tabloide The Sun acabou fazendo uma matéria relatando que o quadro era assombrado e que incitava o incêndio. E desde então, o caos foi instaurado. Tempos depois, a BBC investigou o caso das pinturas e revelou que elas estavam cobertas por um verniz repelente de fogo. E por isso que os quadros permaneciam intactos durante os registros de incêndios. 2. O Anel de Valentino. Esse anel possui uma joia chamada de Olho do Tigre, incorporado, e pertenceu a uma das maiores estrelas do cinema mudo de Hollywood, Rudolph Valentini. O astro morreu de uma úlcera perfurada e as pessoas começaram a colocar a causa da morte no anel, alegando que o utilitário para os dedos era assombrado. Segundo a lenda, Valentino mostrou o anel a um amigo e o mesmo afirmou que ele tinha uma visão pálida e mortal. Tempos depois, Valentino fracassou na bilheteria e morreu, dentro de 6 anos. Após a morte do astro, um gangster chamado Joey Cassino comprou o anel, mas se recusou a colocar no dedo, até que a maldição tivesse desaparecido. Passados alguns anos, ele resolveu colocar o objeto entre os dedos, e uma semana depois, ele foi morto, devido a um acidente de automóvel. Tempos depois, ele foi parar na mão de um outro dono, que também morreu em seguida. 3. A cama de beliche assombrada. O caso dessas beliches se tornou tão famoso que foi parar no programa. Um casal chamado Alan e Debbie levaram uma cama de beliche para a casa onde moram. E depois de uma mudança de local do dormitório, coisas estranhas começaram a acontecer. As crianças da casa ficaram doentes. O rádio da família ligava sozinho e pulava de estação para estação, inexplicavelmente. E os filhos começaram a alegar que avistavam uma bruxa. Um belo dia, voltando para casa sozinho, Talman ouviu uma voz dizendo: "Vem aqui", no fundo da garagem, e avistou um fogo começar a subir. Quando ele subiu para pegar um extintor e voltar para apagar as chamas, o fogo havia desaparecido, misteriosamente. Devido ao caos, os Talmans resolveram pôr fogo no beliche, e só assim os estranhos acontecimentos misteriosos pararam de acontecer. 4. A caixa mal-assombrada. Cobb Coley havia ordenado que seus ajudantes criassem uma arca
para o seu primeiro filho. Descontente com o resultado, o cara bateu nas costas do seu ajudante e ele acabou morrendo. Prometendo vingar a morte, outros companheiros passaram sangue seco de coruja no peito, e um homem que se denominava exorcista acabou amaldiçoando o peito dos rapazes. Tempos depois, um total de 17 mortes foram atribuídas por conta da região amaldiçoada. Os filhos de Coley também morreram, todos pela mesma causa. 5. Annabelle, a boneca assombrada. A antiga boneca havia sido comprada pela mãe para dar à sua filha Donna, no ano de 1970. A boneca sempre foi colocada na cama da garota, em um pequeno apartamento que dividia com o seu amigo. Tempos mais tarde, ela começou a fazer coisas estranhas e assustadoras. A boneca aparentemente tinha a capacidade de se mover por conta própria, pois quando a menina voltava para casa, encontrava seu antigo presente em uma sala diferente de onde ela tinha deixado. Certo dia, ela chegou em casa e encontrou uma mensagem dizendo: "Ajude-nos". Mais tarde, sangue começou a aparecer na boca da boneca. A dona solicitou uma sessão espírita, onde foi relatado que o brinquedo se chamava Annabelle, uma garotinha de 7 anos que tinha sido encontrada morta no terreno de um apartamento. O espírito foi encarnado na boneca para que ela pudesse ter uma companhia. Em uma noite em seu quarto, a garota foi atacada por uma estranha força invisível que a deixou com 7 marcas de garras no peito. Com medo, os amigos solicitaram a presença de investigadores paranormais e eles contaram que a boneca era um espírito demoníaco que buscava um hospedeiro humano e caçava fraquezas emocionais em garotos. Os investigadores levaram a boneca do apartamento para um museu oculto, onde ela permanece presa. Segundo relatos, a boneca ainda se move ao redor dos lugares e rosna para os visitantes. E aí, pessoal, vocês já tinham ouvido alguma dessas histórias assustadoras? Deixa aí nos comentários. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.